Bom dia, irmãos em Cristo. Bom dia mais uma vez. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Essa manhã estamos prontos a partilhar a palavra de Deus, porque já vai há muito tempo, nunca mais tivemos esse privilégio de ouvir uma mensagem da parte de Deus por intermédio da Escola Bíblica Dominical. E antes de tudo, nós vamos fazer a oração pedindo a Deus que Deus esteja conosco, de tudo que nós vamos falar, que o Espírito Santo nos ilumina. Oremos então ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, somos muito gratos de tudo que Tu és, pois é Deus que nos sustenta, que nos guarda. Te louvamos, te bendizemos, Pai, por esse momento. Pedimos a Ti que prepara nossos corações, que o Senhor venha me ungir a falar, que o Senhor também abra os corações de todos os amados em Cristo Jesus, para cada um estar atento e ouvir, guardar e ter fé e praticar essa palavra que nós vamos partilhar aqui, do começo até o fim. Deus também perdoa nossos pecados. Sabemos que Tu és um Deus santo. O Senhor se congratula, se agrada, se não agrada-se com aqueles que estão com corações puros. Pois a Tua palavra diz: bem-aventurados que têm corações puros, porque verão a Deus. Por isso, Deus, somos fracos, reconhecemos que somos impuros, nos perdoa de toda iniquidade, lava-nos pelo sangue de Cristo. Depois de nos perdoar tanto, Deus, nós estamos prontos, por intermédio do Espírito Santo, se não nos falar, para que possamos aprender e possamos alimentar as nossas almas mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos falar de um tema que nós já aprendemos na nossa classe de adulto, que é práticas e celebrações religiosas. Práticas e celebrações religiosas para o judaísmo, para o povo judeu. Hoje também, nós também temos as nossas práticas, celebrações também religiosas. Por exemplo, nós temos, por exemplo, a Páscoa, o Natal, e depois temos também o Pentecoste. Na época também havia essas festas quase semelhantes. Talvez da nossa parte nós não temos tido a festa de tabernáculo, mas senão as outras, mas a festa de 7 semanas, todas essas celebrações faziam parte do povo judeus. Agora, esse é o tema que fala de práticas e celebrações religiosas, cujo sujeito do dia, nesse domingo, é o Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal. Nós sabemos que o Cordeiro é Cristo Jesus. Pascual, porque aconteceu a morte desse Cordeiro no dia da Páscoa. Ele morreu. Como na sexta-feira passada nós celebramos a Sexta-feira Santa. Aquela sexta lembra para nós a morte e a ressurreição de Jesus. Como sabemos que Jesus, nosso Senhor Salvador, veio nesse mundo, pregou o Evangelho, mas quando estava a pregar, nem todos olhavam, nem todos ficavam gratos de tudo que ele fazia. Muitos não aceitavam ele e não lhe reconheciam, nem tampouco lhe recebia como Senhor Salvador. E não só naquela altura, bem como hoje também muitos que negam Jesus, que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor e Salvador, Ele é o enviado de Deus, Ele é reconciliador do homem e Deus. Ele continua o problema que havia no passado. E mesmo hoje, há quem nega Cristo e há quem até persegue a igreja de Cristo, persegue os cristãos. Esses cristãos que se identificam em ser seguidor de Cristo. Em muita parte no mundo, como sabeis, ainda há perseguição. Então, naquela altura, Jesus
sabendo que estava aproximando do fim do seu ministério, então celebrou a última Páscoa com seus discípulos. Então, no meio da celebração, Jesus, então, fala a seus discípulos que iria, já quase estava a chegar ao fim e ia morrer. Então, dali, ele depois a falar da sua morte, mas também, na mesma cerimônia, ele próprio destacou que havia um deles, um dos discípulos, que estaria pronto a lhe trair. Então, quando Jesus falou que um deles ia trair, eles então todos ficaram preocupados a procurar saber quem era e quem é esse discípulo que ia trair Jesus. Finalmente, quando começaram a comer a ceia, que era a última que Jesus celebrou, porque a próxima é aquela que nós vamos celebrar no reino de Deus. Então, naquela última com seus discípulos, Jesus ao comer, coincidentemente, quando Jesus pega a ceia, o pão, então coincidiu-se com um dos discípulos. E aquele que meteu mão com Jesus é que foi o traidor. Isso é o nome como sabemos que é o Judas. Judas foi o traidor e Jesus disse, esse é o traidor e esse que vai me trair perante o principado dos sacerdotes e anciãos. E Jesus aguardou para que isso acontecesse, porque Jesus já estava pronto para que acontecesse. Então, anunciou, e mais tarde, depois da cerimônia da Santa Ceia, Jesus vai orar no jardim de Getsemane. Depois de terminar a oração, então ele a terminar logo, então Jesus foi preso por esse grupo de principais dos sacerdotes, os anciãos. Depois foi preso, foi julgado, até ser levado diante do Pôncio Pilato. E diante do Pôncio Pilato, Jesus mereceu a sentença da morte. Qual é essa morte? Em vez de ser uma morte normal, esperando que ele próprio morresse, talvez na prisão, mas Jesus foi morto, crucificado na cruz. Então, foi ele mais 2 malfeitores que foram levados no Golgota para ser crucificados. Então, quando ele foi crucificado, quase todos eles zombaram a Jesus. A dizer, se és filho de Deus, salva-te. Você que disse que vai construir o templo 3 dias, salva-te. Se você ajudou muita gente, também te salva. Até um dos malfeitores a gozar contra Jesus. Jesus ficou calmo até que o ponto que ele começou já a sentir a agonia, começou a sentir a agonia da sua vida. Então Jesus clamou, dizendo, Pai, Pai, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Jesus clamou, com esse clamor que Jesus deu, então ficaram assustados e mais tarde, quando ele deu mais outra vez esse grito, Jesus morreu. E quando Jesus morreu, houve muita coisa, muita turbulência. O véu do templo se partiu, se dividiu em 2 partes. Houve manifestações terríveis, mortos que estavam nos sepultos, gente, o corpo dos santos mortos ressuscitaram. E muitos deles saíram até chegar e entraram nas cidades. E houve muita coisa, e terremoto, e que fez admirar mesmo os guardas do seu sepulcro. E por fim chegaram à conclusão que Jesus era realmente Filho de Deus. Jesus morre nesse dia. No dia seguinte, os fariseus,
os principais saduceus, com medo de dizer que os discípulos iam mentir acerca da promessa de Cristo que ao terceiro dia ia ressuscitar, então mandaram nesse dia, outro dia seguinte, guardas para que tomasse conta do sepulcro. Mandaram esse guarda. Entretanto, as mamãs, Maria Madalena e outra Maria, também acompanhavam o processo. Então Jesus morre. Depois da sua morte, apareceu um homem, José de Arimateia, que era homem também, discípulo de Jesus, consentiu na morte de Jesus, porque ele não quis que o corpo de Jesus apodrecesse na cruz. Então entendeu pedir ao Pilato que sepultasse a Jesus. Então fez esse pedido e lhe foi concedido. Jesus depois foi sepultado no sepulcro dele próprio, José Arimateia. Então Jesus foi sepultado e no cemitério ou no sepulcro havia guarda que tomava conta, porque segundo os fariseus dizia que se não puder guardas, pode haver calúnia, pessoas a mentir que Jesus ressuscitou. Então, chegando no terceiro dia, nós temos agora o cenário da ressurreição de Jesus, do morto para a vida. Jesus, nesse dia, cumpriu a promessa que ele dava. Então, as mulheres que foram muito cedo no cemitério ou no sepulcro, com o intuito de ver o cemitério, de ver se o sepulcro estava conforme. Então, quando chegaram, encontraram o sepulcro aberto. A pedra que tapava o sepulcro foi removida. E quem removeu a pedra foi um anjo que veio de cima, que veio da parte de Deus para remover o corpo. Essa pedra, e removendo essa pedra, Jesus depois saiu. Jesus, quando saiu, então, ao lado do sepulcro, havia lá um anjo. E esse anjo que tomava conta do local. E assim, quando as mulheres procuraram saber, viram o túmulo vazio. Então, o anjo disse a eles: mulher, que buscai? Eles disseram que nós estamos à procura de Jesus. Ele disse: não, Jesus não está aqui, ele já restou. Olha o sítio onde ele jazia. Disse: vai, informa aos seus discípulos que ele ressuscitou. Então as mulheres, com medo de ouvir da parte do anjo, porque era um homem vestido de branco, um anjo mesmo, então se retiraram com medo. Assim que estavam a se retirar, mais alguns metros de andar, eles conseguiram se encontrar com Jesus. Jesus também, depois, se apercebeu dele, eles também se aperceberam de Jesus, se abraçaram e, por fim, levaram a boa notícia aos discípulos e aos irmãos de Cristo. Quer dizer que aqui comprova e a Bíblia testifica que Jesus ressuscitou. Quem testificou a ressurreição de Cristo foi um anjo. O anjo que removeu a pedra. Depois, a remoção da pedra, então Jesus saiu do sepulcro para a vida. Então, já podemos aqui aprender que o Senhor Deus cumpriu com a sua promessa de salvar o homem. Se a morte veio por um homem que é Adão, e aqui comprova que a vida veio por um homem que se chama Jesus. E esse Jesus que morreu, ressuscitou na cruz. Morreu, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Deus lhe deu o poder de ressuscitar. A morte não teve poder de reter Jesus, mas o Senhor lhe deu poder para que ele ressuscitasse. Ressuscitou a vitória de Jesus quanto à sua
ressuscitar na morte é uma vitória que comprova o poder, que comprova a verdade que o Senhor trouxe nesse mundo. Ele veio para salvar, ele veio para redimir. E prova disso, ele ressuscitou. A Bíblia disse que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Foi necessário mesmo que Jesus morresse derramando o seu sangue, para que pelo derramamento do seu sangue nós possamos ser libertos, possamos ser purificados e ser aceitos mais uma vez perante o Senhor. Porque pela morte que nós carregamos com Adão, já não tínhamos acesso de entrar, já não tínhamos acesso de estar perante Deus. Mas, vindo Cristo pelo seu derramamento, Ele lavou as nossas mãos, as nossas culpas, e Cristo, pela sua morte e derramamento do seu sangue, nós tivemos, mais uma vez, a liberdade, a partir lá, naquela altura, até agora, temos a liberdade de chegarmos perto do nosso Senhor e estarmos em comunhão com Ele. Por isso, a igreja deve estar firme, porque em Cristo nós temos a vida. Se Cristo venceu a ressuscitar, nós também temos a certeza da vitória, da ressurreição. Jesus venceu o diabo no céu e na terra, e a vitória de Cristo quanto à sua ressurreição confirma que o evangelho que Cristo trouxe é verdadeiro e nele nós temos a vida. Houve pessoas que negavam, que contrariavam, diziam que não é verdade. Mas, mais uma vez, Paulo discutiu com esses que negavam, que diziam que não ressuscitou nada, que não acreditava. E Paulo disse, em 1 Coríntios 15, 12, disse, se Cristo não ressuscitasse, é em vão a nossa fé. Não só a fé, mas também em vão o evangelho e em vão a pregação. Mas nós sabemos que Cristo, por fim, ressuscitou e foi visto por muitos irmãos daquela época. E esse Cristo viveu mais tarde que ele vive, depois da sua ressurreição, visto e mais depois de alguns dias que ele depois subiu ao céu. Por isso, irmãos, está no caminho certo. Por isso, irmão, tem um Senhor que venceu. Por isso, irmão, esse Senhor que nós acreditamos, Jesus de Nazaré, é o Senhor a quem devemos confiar, crer, e a Ele devemos obediência, a fidelidade e firmeza, porque somente nele e em nome dele que nós temos a salvação. Fora de Jesus nós não temos a vida. Fora de Jesus não temos a salvação. Fora de Jesus não temos a reconciliação com o Pai. Fora de Jesus nós não temos acesso um dia de herdar a eternidade. Só com Cristo. E esse Cristo que ressuscitou e venceu a morte, esmagando o diabo Satanás. Esmagando o diabo para sempre. Porque daqui, quando Jesus ressuscitou, o diabo já não tem poder. Por isso que é de confiar e viver na fidelidade. É de confiar e programar essa boa nova a todo mundo, que nosso Senhor venceu. Assim que Ele venceu, nós também somos vitoriosos em todos os nossos desafios da vida. Basta crer, basta confiar, porque em Cristo somos mais que vencedores. Deus abençoa a igreja, os irmãos, para que tenhamos a fé firme em confiar e andar com Cristo, nosso Senhor Salvador, porque Ele nos abriu a porta, nos deu mais uma vez acesso de voltarmos a estar em comunhão, viver em comunhão com todas as bênçãos do nosso Deus, por intermédio da sua morte e ressurreição na cruz. Que Deus nos abençoe. Amém.